Senhor, comece dando glória, glória, glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos, Senhor, na tua presença, clamando, Senhor, em alta voz, meu Deus, clamando, Senhor, porque só na tua presença nós podemos, Senhor, meu Pai, se encher da tua graça. Só na tua presença, meu Pai, nós podemos, Senhor, ser despertados pelo teu poder, despertados, Senhor, pela tua glória. Ó Deus tremendo e poderoso, o Senhor é vivo, meu Pai, o Senhor é grande, meu Deus, nos céus e na terra. A tua palavra diz, meu Deus, 14, 7, 8 de Apocalipse: temei a Deus e dai glória, porque Ele criou os céus e a terra e tudo que nele há. O Senhor é grande, Senhor, só o Senhor é poderoso. 62, 11, 12 de Salmos: só o Senhor é poderoso, e o Senhor dará a cada um, Senhor, segundo as suas obras. Realiza, meu Pai, a tua obra que agora, no nome de Jesus, nós te glorificamos, meu Deus. Abençoa, Senhor, a cada um, meu Pai, abençoa, Senhor, a cada irmã, abençoa, Senhor, a cada, Senhor, meu Pai, pessoa que aqui está. Nós cremos, Senhor, meu Deus, nós cremos, como diz a tua palavra, Senhor, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, nós temos que orar sem cessar. Nós oramos aqui agora e pedimos, meu Deus, porque o Senhor é poderoso. Realiza, meu Pai, realiza, Senhor, o teu grande milagre, e dai a vitória, dai a bênção, e realiza a grande obra, no nome santo de Jesus. Amém, Jesus, amém. Meus irmãos, ainda em pé, vamos já recitar o verso aqui das Escrituras Sagradas, no livro de Marcos, capítulo 14. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Versículo 10. Jesus Cristo, já no seu prenúncio, e já há poucos minutos de ser entregue e imolado para dar a sua vida em resgate da humanidade. Aleluia. 14:10 de Marcos, a palavra de Deus vem a nós dizendo, a epígrafe nos diz, o preço da traição. E a palavra de Deus diz: e Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os principais do sacerdote para o entregar. E eles, ouvindo, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. E buscava como entregaria em ocasião oportuna. Amém? Glória a Deus. Comece dando glória, glória, glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos, Senhor, clamando, meu Pai, em falar aqui agora aos nossos corações. A tua palavra diz, meu Pai, 8:32 de João: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ó Deus tremendo, o Senhor anunciava a palavra, Senhor, nos 2 de Marcos, o Senhor anunciava a palavra, em falar, Senhor, através, Senhor, no texto sagrado que outrora acabamos de ler. Fala com o teu povo, meu Deus, dando a bênção, o livramento e a vitória, em nome de Jesus. Meus irmãos, podeis tomar os vossos assentos e ovacionar a Jesus com palmas e glória a Deus. E Jesus está em casa. Jesus falou, capítulo 18, versículo 20 de Mateus: aonde estiver aqui 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei presente no meio deles. Meus irmãos, vamos já aqui, Jesus falando conosco. Jesus, ele estava, meus irmãos, aqui, ele estava nesse momento oportuno, ele estava na casa de Lázaro, um jantar em Betânia, quando Jesus, ele foi surpreendido por Maria, a irmã de Lázaro, que com um unguento de nardo puro, ela
lançava sobre a cabeça e já preparava o teu corpo para o dia do cerimonial. Aqui nós estávamos há poucos dias da Páscoa. Nós faltávamos poucos dias para a Páscoa. No capítulo 14, versículo 1 de Marcos, a Bíblia fala: e dali 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e ali os principais dos sacerdotes e os principais e os escribas buscavam como prenderia com dolo e o mataria. A palavra dolo, meus irmãos, quer dizer culpa. Eles queriam encaixar uma culpa em Jesus Cristo, mas Jesus Cristo naquele momento, ele estava sem culpa perante aos olhos, os quais buscavam com dolo e importuná-lo. A Bíblia fala, meus irmãos, que Jesus Cristo estava na casa de Lázaro, aleluia, glória a Deus, e ali na casa de Lázaro, Jesus Cristo começou a ser preparado para o dia do seu sepultamento. Jesus Cristo começou a ser separado para o dia final do seu sepultamento. E no capítulo 12 e versículo 10 de João, a Bíblia fala que os principais do sacerdote tomaram deliberação também para matar também Lázaro, porque muitos judeus estavam indo para a porta de Lázaro ver que Jesus tinha feito e o que o Senhor ressuscitara dos mortos. E ali, meus irmãos, a Bíblia fala no capítulo 12, versículo 11 de João: porque muitos dos judeus, por causa da ressurreição, eles iam em crime em Jesus. E aí os principais, os que diziam ali ser os grandes representantes dos povos, eles se indignaram tanto, aonde Jesus, ele estava a poucos minutos e a poucos metros ali descemolado, e aí ele faz o jantar na casa de Maria. E todos nós conheceremos a história, que no capítulo 12, versículo 3, a Bíblia fala que Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, ela colocou sobre Jesus e ungiu, e enxugou os seus cabelos lá aos pés de Jesus, e a casa ficou exalando cheiro. E ali levantou um homem chamado Judas Iscariote, agora filho de Simão Iscariote. Esse homem, meus irmãos, ele era um homem mau, ele era um homem, meus irmãos, aleluia, depravado de espírito, ele era um homem, meus irmãos, com o coração cheio de depravação, aleluia, de roubo, um homem cheio do coração, meus irmãos, na injúria, no percalço, como Jesus diz no capítulo 15 de Mateus, que do coração do homem procede todo o mau pensamento. Esse homem estava com seu coração contaminado, ele estava com a sua vida contaminada, porque diz a palavra do bom mestre, no capítulo 13, versículo 2, aleluia, glória a Deus, e João, que Jesus Cristo tinha acabado a ceia, e já o diabo já tinha posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse. O diabo, meus irmãos, tomou o coração de Judas, ele tomou o sentimento de Judas, para que Judas levasse a Jesus até os homens a quais deveria julgá-lo. E Jesus Cristo, meus irmãos, sabendo, ele disse, meus irmãos, a qual um de vós há de me trair, um de vós é o diabo, um de vós há de fazer mal contra mim. E Jesus Cristo, ele sabendo de tudo isso, foi Judas, aleluia, glória a Deus, que fez, meus irmãos, aleluia, toda essa situação. Jesus Cristo estava terminando a sua ceia quando Judas, no capítulo 14 de Marcos, ele foi até a casa do sacerdote, e o sacerdote estava com medo. O sacerdote, meus irmãos, eles, amém, aleluia, o sacerdote estava com medo, o sacerdote estava, meus irmãos, sem, aleluia, uma forma para o poder prender. E Jesus, aleluia, ele esperava tudo isso. Ele esperava tudo isso, e ali Judas, deixando aquele jantar, Judas deixou o jantar e foi até o sumo sacerdote, e ali deliberaram. O que significa deliberar? Eles fizeram, aleluia, glória a Deus, um combinado. Eles combinaram
inclinaram e diziam um para o outro: vamos procurar um dolo, vamos procurar uma culpa para matar. Mas eles diziam: não na festa, para que porventura se não faça alvoroço entre o povo. Os judeus, meus irmãos, eles foram libertados lá da mão de Faraó, e na noite que eles foram libertados, às meia-noite, eles celebraram a Páscoa. E a Páscoa significa passar por cima. A Páscoa significa sair, passar por cima, porque o anjo da morte passou por cima, e aonde tinha lá o sangue nos umbrais da porta, o anjo da morte não matou. Então Páscoa significa passar por cima. Eles comemoraram a meia-noite, quando eles estavam saindo já da terra do Egito. E ali eles comemoraram com ervas amargosas, com pães asmos, e ali todo judeu tinha essa comemoração. E Jesus Cristo estava ali cumprindo a sua Páscoa, que era a saída do mundo que nós vivemos para o mundo ao qual ele estava de já herdar, que eram os céus à direita do Pai. Ali ele estava celebrando a Páscoa do seu corpo, aonde ele estava celebrando ali a sua saída da terra para a ida com Cristo. O que quer dizer Páscoa? O que quer dizer êxodo? É a saída, é a libertação. Jesus Cristo estava cumprindo o seu êxodo, ele estava cumprindo a sua saída do mundo. Mas Jesus Cristo, meus irmãos, ele precisava com o seu corpo, ele precisava com a sua matéria ser preparado. E quem preparou ali na casa em Betânia, na casa de Lázaro, foi a sua irmã Maria. Então, com um unguento de nardo puro, colocou sobre o seu corpo e o preparou. E a Bíblia fala que o diabo, Judas, partiu para cima dela. Judas ficou endemoniado, ele partiu para cima dela, dentro da própria casa da mulher. Eu respeito nem a casa, porque a Bíblia fala que o próprio Lázaro estava sentado na mesa, e ele partiu para cima dela. E Jesus disse: por que você está molestando ela? O que você está infringindo ela? Para que você está desrespeitando ela? Se ela está preparando o meu corpo. Você tem todos os dias pobres convosco, vocês não vão ter por todos os dias. E assim Jesus Cristo, versículo 7, capítulo 14, versículo 7: porque sempre tem os pobres convosco, e podeis fazer o bem quando quiseres, mas a mim nem sempre me tendes. E esta fez o que podia, antecipou-se a ungir meu corpo para a sepultura. Aqui faltava, meus irmãos, aleluia, 2 dias para a Páscoa. Faltava 2 dias para que Jesus Cristo fosse entregue ao sacerdote. E aqui é a noite. Ele saiu do jantar e foi na casa do sumo sacerdote. E ali ele tomou o café, ele tomou a ceia do sumo sacerdote. Começaram a fazer uma reunião do diabo, porque o inimigo, quando ele quer o mal do outro, eles se ajuntam entre eles para afligir o bem, para afligir. Eles fazem uma aliança. O mal também tem aliança. Jesus Cristo falou que o mal dividido entre si não subsiste. Eles são unidos. E para fazer o mal a Jesus, ele, meus irmãos, foi até ao sacerdote. E aqui no capítulo 14, eles ficaram alegres. A maldade se alegra, ó. Capítulo 14. E dali a 2 dias era Páscoa, e eles buscavam compreender com dolo. O que é dolo? É culpa, e o mataria. Mas eles respeitavam a Páscoa, eles respeitavam esse momento. E aí eles têm a oportunidade quando Judas vão até eles. No versículo 10 a Bíblia fala que um dos seguidores de Jesus, chamado Judas, filho de Simão Iscariotes, olha o pai, o nome do pai dele, ele foi lá, ele saiu do jantar, deixou todo mundo na mesa comendo, e saiu de noite na casa do sumo sacerdote. E ele chegou lá e falou que ia entregar Jesus. E eles ouvindo, era tudo que eles precisavam. Eles queriam uma forma de prender Jesus. Eles acharam o endemoniado de Judas. Versículo 11: e eles ouvindo alegraram-se. Ó, a maldade se alegra. A maldade, quando ela quer ser cumprida, ela se alegra. A maldade, e se alegraram-se, e prometeram dar-lhe dinheiro. E buscava como entregariam ocasião oportuna. Tem pessoa que está só aguardando a oportunidade, é uma situação oportuna.
Ele só está aguentando o momento certo. Na hora que ela passar, ou ele passar, eu pego ele. A hora que ele passar, ou ela passar, eu pego ela. É ocasião oportuna. É como se fosse lá em Dotã, o rei Sírio queria pegar o povo de Israel, e Deus dava um livramento. Na hora oportuna que aconteceu, pega. E Jesus Cristo estava comendo lá na casa de Maria. E aconteceu aquele clima pesado, ficou aquele climão, porque o endemoniado Judas, ele partiu para cima dela. E no capítulo 13, meus irmãos, a Bíblia fala, versículo 2 de João: e acabaram a ceia, tinha sido preparado uma ceia, e à noite, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traz. Traição é coisa do diabo, viu? Traição, o diabo que coloca no coração da pessoa para fazer isso. O primeiro traidor de Deus foi o diabo lá no céu. Ele traiu a Deus e Deus lançou ele lá de cima. E aqui ele encheu o coração de Judas. O coração é o assédio das nossas emoções. É onde o diabo trabalha. Jesus, no capítulo 15 de Mateus: do coração provém todo o mau pensamento. As injúrias, os homicídios, os maus provém toda a alma. Pensou o mal, já clama o sangue, o seu coração está contaminando você. Já fala: Jesus, purifica meu coração. Sai daí, Satanás. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu. Seja feita a tua vontade. E tem pessoas que têm um trono do diabo que está lá dentro do seu coração. E aí o trono do diabo precisa ser quebrado no coração para entrar no trono de Deus. Venha a nós o teu reino. E aqui o coração dele estava o quê? Governado por Satanás. E Jesus Cristo diz: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Aqui ele estava, meus irmãos, ele sabia que ele tinha saído de Deus e que ele voltaria para Deus. Ele estava aqui já sendo preparado, onde foi lavado os pés dos discípulos, e ali onde ele também foi purificado com um nardo puro. Ele sabia que ele ia para Deus, e ele celebrava a Páscoa, que significa o quê? Passar por cima e a sua saída. E aqui, meus irmãos, o diabo usou esse homem. Esse homem estava com o coração no dinheiro. A Bíblia fala que ele era ladrão. A Bíblia fala que ele era um homem corrupto e um homem mau. No capítulo 12, meus irmãos, a Bíblia fala, glória a Deus, que, aleluia, glória a Jesus, que eles deliberaram tanto para matar Jesus, só que eles não tinham uma ocasião, eles não tinham um jeito. Aí Judas arrumou um jeito. E a Bíblia fala, meus irmãos, que eles queriam matar até o próprio Lázaro. A Bíblia fala que eles queriam atentar contra a vida de Lázaro, porque Lázaro tinha ressuscitado dos mortos, ainda sendo leproso. E a Bíblia fala, no capítulo 12, versículo 10 de João: e os principais dos sacerdotes tomaram deliberação. Eles começaram a fazer reunião para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam crer em Jesus. Os judeus começaram a ir para a porta de Lázaro, começou a encher a gente lá em Betânia, porque eles viram que Lázaro era impuro e leproso, ficava entre os impuros conforme a lei de Moisés, e depois ele voltou para sua casa. E a sua irmã Maria, como amava tanto ele, ela tinha um amor por Jesus, porque ela falou: olha, esse homem fez o com meu irmão que ninguém fez, ele ressuscitou dos mortos. E aqui, meus irmãos, eles queriam também matar Lázaro. Olha aqui, homem cheio de homicídios, homens que diziam que pregavam a palavra, estava todo dia lá na sinagoga pregando, com o coração cheio de homicídio, com o coração cheio de mal. A Bíblia fala em Romanos 1,31 que os homens, eles seriam necios, maltratantes nos negócios e ainda com o coração cheio de homicídio, os homens que não serviam a Deus. E aqui eles diziam que serviam, mas eles tinham um coração cheio de sangue. Eles matavam, eles eram cheios de homicídio, e à noite estavam pregando a palavra. Vai entender, né? E tem gente que quer ficar atrás do judaísmo, mas eu não entendo também. E aqui, meus irmãos, Jesus, ele teve as suas mãos, ele foi entregue. Aliás, ele teve na traição de Jesus, teve a intermediação de Lázaro. E Lázaro, a intermediação de Judas, aliás. E Judas,
ele foi um homem que foi usado pelo diabo. A Bíblia fala que o diabo entrou no coração dele. E aí, meus irmãos, o que fez Judas fazer isso? O dinheiro. O dinheiro fez Judas trair Jesus, não só por causa do dinheiro, porque Judas já tinha um desvio de conduta há tempo. A Bíblia fala que ele era ladrão. A Bíblia fala, meus irmãos, que Judas, meus irmãos, ele estava, aleluia, roubando. Glória a Deus. No capítulo 12, versículo 6 de João, a Bíblia fala: ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão. Judas era ladrão e tinha a bolsa, ele era tesoureiro, e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Dava oferta e ele roubava, dava oferta e ele roubava. Ele já era sem vergonha. No ditado popular, que tem pessoas que é sem vergonha, eles não têm vergonha, não têm pudor. A Bíblia chama de pudor, é vergonha, não tem vergonha. E aqui ele era um homem sem pudor, e aí ele levou Jesus e traiu Jesus. Mas aqui, meus irmãos, Jesus sendo traído, Jesus foi levado aos homens e colocou, meus irmãos, aleluia, glória a Deus, e colocou a sua vida à disposição. Como diz o capítulo 20, versículo 28, eu vim para dar a minha vida em resgate de muitos, e servir, não ser servido. Jesus Cristo veio para servir, não ser servir. Ele foi um servo, porque a Bíblia fala, capítulo 2 de Filipenses, Paulo falou: irmãos, eu quero que tenham o mesmo sentimento de Cristo. Versículo 4, porque sendo forma de Deus, não quis ser como o próprio Deus, mas não teve usurpação de ser como o próprio Deus, mas aniquilando a si mesmo, tomou a forma de homem, e enfrentando morte, for a morte de cruz, e sendo servo. Eu quero que vós seja servo, diz o Senhor. E Jesus Cristo serviu e colocou à disposição de muitos. E Judas, meus irmãos, ele ficou ali. E aí ele entregou Jesus nas mãos dos sacerdotes, e os sacerdotes fez tudo quanto nós conhecemos a história. Começaram a maltratar Jesus, bater em Jesus a noite toda, esbofetear. E aí Judas, depois a Bíblia fala que ele se arrependeu. Jesus fala: maldito a hora que você nasceu, seu miserável. Você nasceu maldita a hora. Maldita a hora. Quem está falando isso aqui é nada mais do Verbo. O Verbo que se fez carne. Jesus falar isso é muito forte, né? Muito pesado. Falar para o ser humano que maldito a hora. Olha, o dono de tudo falar isso para o homem: maldita a hora que você nasceu. E a Bíblia fala que depois Judas se arrependeu, voltou lá para os sacerdotes, falou: olha, eu traí, sou inocente, toma o dinheiro de volta. O sacerdote falou: que isso, o problema é seu, se vira com ele lá que não você participar. Tirou deles da reta. Judas ficou com um problema, e aí Judas catou o dinheiro e jogou para lá, para dentro do templo. A Bíblia fala. Aí os sacerdotes falaram: olha, mas não vamos colocar esse dinheiro na urna não, esse dinheiro é dinheiro de sangue. Vamos fazer o seguinte, vamos comprar um terreno aqui em Jerusalém, e vamos colocar aqui, quando os estrangeiros vierem, eles vão ser sepultados nesse terreno, para que cumprisse a profecia do grande Davi. Davi falou: olha, que aquele a qual traiu, ele com o dinheiro da injustiça do seu galardão, ele comprou um campo de sangue, um campo chamado na sua própria língua Al-Sadama, um campo de sangue. E ali a Bíblia fala, Lucas diz que ele retirou para se forcar. Aí no livro de Atos fala que ele se arrebentou pelo meio, né? Aí eu não sei quem está falando aqui. Se ele, a Bíblia fala que ele, se precipitando na pedra, rolou-se pelo meio, cortou as tripas e saiu para fora. Aí Lucas fala que ele retirou para se enforcar, mas não afirma que ele se enforcou. Ele retirou-se para se enforcar. Já no livro de Atos fala que ele se arrebentou pelo meio, né? Que Judas, aquele que a qual estava com Cristo, né? A qual foi o guia daqueles que prenderam Jesus, se precipitando, se arrebentou pelo meio. Se arrebentou pelo meio. Só que nós temos esse relato, né? E aqui, meus irmãos, Judas, o que faz o homem estar sendo governado por Satanás? O que faz o homem ser guiado? O nosso coração, meus irmãos, só cabe uma pessoa: Deus. O nosso coração, meus irmãos, ele não pode ser guiado por sentimentos que são sentimentos falhos, sentimentos que vai nos colocar em saias justas,
que vai nos colocar, meus irmãos, à beira do precipício. Por isso que aquele homem que é guiado por Deus, Jesus diz: bem-aventurado é o homem que a qual o Senhor é o seu Deus, que é guiado por Deus. Porque Judas, ele já estava com desvio de conduta e ele achou que Jesus não estava ganhando, né? A Bíblia fala que Jesus pegou um bocado molhado, né? Está escrito, Jesus pegou um bocado molhado, né? Aleluia, pegou um bocado molhado, e aí ele falou: ô Senhor, o bicho era malandro, ô Senhor, mas será que é seu também? Né? E Jesus, ele depois, ele foi colocado, aleluia, nas mãos de cada sacerdote, e foi levado ao monte Caveira, e foi morto. E aqui, meus irmãos, ficou faltando um discípulo, porque Judas foi morto, morreu, e a Bíblia fala que ficou faltando um discípulo. E você está achando que os discípulos, eles, os que ficaram depois, aleluia, glória a Deus, eles, aleluia, glória a Deus, eles escolheram qualquer pessoa? Não. Capítulo 1, versículo 16 de Atos, Pedro diz: varões, irmãos, convinha que se cumprisse as Escrituras, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque foi contado conosco que alcançou sorte nesse ministério. Ele tinha tanta coisa boa e não valorizou, né? Alcançou sorte. Um monte de gente queria ser discípulo, ele foi o cara que alcançou sorte e valorizou. E ora, e adquiriu um campo com galardão da iniquidade. E precipitando-se ela, arrebentou-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Ele fala que as barrigadas estavam para fora. Já Lucas fala que ele retirou para se enforcar. Então nós temos que estudar as Escrituras para nós entender e falar logo. Tem gente que fala que ele se enforcou, pode disso tudo. Ele não está falando, Lucas não fala nada disso. Lucas fala, e ele retirou-se para se enforcar. Não está reafirmando. Aqui já Pedro já fez, fala que ele arrebentou pelo meio. E aqui saiu todas as suas entranhas, olha lá. E se derramaram. E foi notório a todos os que habitavam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse canto se chama Alçadama, isto é, canto de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua casa e a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro seu bispado. Quem tomou outro bispado? Ele foi Matias. E o campo ficou lá vazio, ninguém era enterrado lá. Ó, a profecia não ser jogada por terra, né? Eu falo que o campo ficava meio vazio. Aí a Bíblia fala lá no livro de Lucas e de Marcos que o sacerdote falou: vamos comprar um campo, e quando os estrangeiros vierem, e aí não tem cemitério em Jerusalém, é muita gente, entra e sai gente, romano e tal. Então vamos mandar que o pessoal, quando morrer, vai para lá. E aí morreu o povo, não sei porquê, não é enterrado lá. Mas não é por quê? Porque aqui a profecia podia ser mentirosa, quem ficar deserto. E aí a Bíblia fala que no lugar dele entrou Matias, chamado Justo, e ali voltou aos 12 discípulos. E Paulo foi o 13º, foi o último apóstolo. E aí, meus irmãos, Jesus Cristo, ele sabia que Judas ia o trair. E ali Satanás entrou no coração dele. Satanás o direcionou. Satanás colocou todo o desejo, como ele falou para Jesus no capítulo 4 de Mateus: todas as glórias do mundo é minha. Satanás faz o homem se sentir poderoso. Ele faz o homem, meus irmãos, achar que tudo que o homem tem e o que o homem deseja, ele vai encontrar longe de Deus. Mas Jesus falou: olha, nem só de pão viverá o homem, amarás a Deus e só a Ele adorarás e só a Ele servirás. Jesus mostrou para ele que o coração tinha que estar voltado a Deus, não às glórias que ele oferecia. E Judas estava querendo glória. Ele vivia com Jesus, porque Jesus atrás dele vinha uma grande multidão. Como diz 2 de Marcos, que Jesus havia grande multidão e anunciava a palavra. Jesus Cristo era um homem famoso, a Bíblia fala que a fama dele ascendia por toda a região. Então Judas, como um discípulo de Jesus, ele queria ser glorioso, e aí se tornou o homem que nós conhecemos, um tolo.
né? Era o todo, né? Como diz o Provérbios capítulo 16, né? O homem que segue o seu próprio coração, mas a aprovação vem de Cristo. 16 no livro de Provérbios, a aprovação vem de Cristo, e Deus pesa os seus espíritos, a sua mente. E aqui, meus irmãos, tudo foi profetizado. Tudo foi profetizado. E aqui, meus irmãos, nós aprendemos muito que Jesus, tudo ele vê, tudo ele enxerga, que antes de Judas trair, ele falou: um de vós há de me trair. O que mete a mão no meu prato, no capítulo 26, 27 de Mateus, esse há de me trair. E Jesus Cristo, depois que ele fez a sua ceia, no capítulo 26 de Mateus, a Bíblia fala que Jesus Cristo cantou um hino e foi para os montes das oliveiras, e ali Jesus, ele chegou a falar e com Deus, né, que nós conhecemos a história, e na sua última Páscoa Jesus esteve ali, e ele falou no capítulo 26, 21 de Mateus: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E quem entristeceu? E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um dizer: porventura sou eu, Senhor, na mesa? Porventura sou eu? E ele respondendo diz: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o filho do homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o filho do homem é traído. Bom seria para este homem se não houver nascido. E aí o miserável Judas, ele era tão falso, tão sem vergonha, que aí ele pergunta no capítulo 20, versículo 20: e respondendo Judas o que traía: porventura sou eu, Rabi? Tem gente que é falso, né, irmão? Esse é do ser humano, né? Ninguém passa batido com um servo de Deus, né? Olha aqui, ó. Jesus falou um de nós, Jesus sabia que era ele, e ele está perguntando. E ele falou assim: olha, porventura sou eu, Rabi? Porque ele queria ficar ruim na hora. E aí Jesus falou: você que está falando, meu amigo. Porque às vezes ele sabia de tudo, mas fica quieto. E aqui foi que aconteceu. Nós sabemos a história que Judas, ele depois, né? Enfim, tem pessoas que tomam a falar que é o caminho dos olhos dos homens, parecem bom seguir, mas o fim deles são caminhos de morte. Tem pessoas que falam: nossa, esse aqui é o caminho. Aí não entrega o caminho, e aí fala: entregue o seu caminho ao Senhor, não é? Confia nele e tudo ele fará. O segredo do homem é entregar tudo que ele tem para Deus. Tudo que é seu é de Deus, e tudo que é de Deus é seu. É confiar no Senhor. E Jesus Cristo foi traído, meus irmãos, mas Judas, coitado dele. Então nós temos, meus irmãos, que ser direcionado o nosso coração a Deus. Nós temos que deixar o nosso coração ser guiado pelo Espírito Santo. O Salmo 108 diz a palavra do Senhor: aleluia, preparado está o meu coração, diz o profeta, diz o salmista Davi. E no capítulo 3, versículo 21, 20 e 21, a Bíblia fala que condena o homem ao coração. O que condena o ser humano é o coração, porque o ser humano, ele precisa limpar o coração, ele precisa se purificar o coração. E Jesus Cristo falou, meus irmãos, no capítulo 15 de Mateus, está escrito que do coração procede todo o mau pensamento. Jesus falou 15, aleluia, glória a Deus, 18: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procede todos os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, ele era ladrão, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. O que contamina o homem é isso, é o coração. Então nós temos que purificar o coração. Tem que um louvor, né? Lava o meu coração, limpa, porque o coração procede de tudo. E aí é Deus, ele vai querer do homem o que procede do coração, né? Aí vai falar que Deus vai dar 62, 11, 12 de Salmo. Deus dará a cada um. Só o Senhor é poderoso, e o Senhor dará a cada um segundo as suas. E da onde que vem as obras? Das nossas atitudes.
E se o nosso coração tivesse hoje que nem de Judas, filho de Simão Iscariote, vai estar como? Vai estar tudo torto, que nem ele era lá. E aí depois não adiantou mais nada, porque a maldição já estava sobre ele. E ela falou: ai do homem em que o filho do homem for traído. Amém? Glória a Deus. Então vamos deixar o Espírito Santo nos guiar. O apóstolo Paulo disse, aleluia, glória a Deus, capítulo 5, 23 de Tessalonicenses: o Deus de paz, o que? Santifica em corpo, alma e espírito. A alma vem da onde? Do coração. E o espírito da? E ao corpo é o saco cheio de coisa toda de dentro. Esse aqui, ó, foi cair aqui, ó. Nós temos que santificar de dentro para ninguém vai na casa de fora para dentro, é de dentro para fora. Então tem que se limpar, tem que se purificar. E aí Jesus vai, glória a Deus. E aí ele estava contaminado. E aí, meus irmãos, nós conhecemos a história. Judas morreu e hoje ele está nessa noite no inferno. Hoje, essa noite, Judas já está lá no inferno, gritando que nem doido. Está que nem lá Balaão, gritando. Balaão foi condenado, foi morto, foi condenado. E aqueles que não agradam e deixam o Espírito Santo agir, eles têm também o seu preço, o seu galardão. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, ficarmos de pé. Hoje nós aprendemos essa lição do 12º apóstolo, de Cristo, discípulo, que infelizmente Jesus escolheu ele era escolhido. Também era escolhido. Ele era escolhido. Judas era escolhido. Ele era escolhido, mas o que ele foi buscar? Isso significa que Jesus são muitos chamados e poucos escolhidos, mas aquele que permaneceram até o, nós lemos ontem. Os discípulos perguntou para Jesus, não poupou nenhum deles. Nós sabemos disso. Jesus falou assim: se vocês perseverarem até o fim, vocês vão ser salvos. E assim é para todos os quantos estão no Evangelho. Se permanecer até o fim, diz Jesus 11:28 de Lucas: bem-aventurados os que ouvem e guardam. Davi falou: guardei a sua palavra no meu coração, Salmo 119, para não pecar contra ti. Então nós temos que guardar. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ficarmos de pé para nós orarmos ao Senhor e o Senhor está conosco. Comece dando glória, glória, glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos, meu Pai, na tua presença, nessa lição de hoje, meu Deus. O Senhor vem nos guardar, Senhor, de ser direcionado o nosso coração para fora da tua presença, para fora, Senhor, da tua vontade, que nós vivemos o centro da tua vontade, Senhor. Que o Senhor venha falar conosco, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Graças te damos, que os irmãos venham crescer, meu Pai, na graça e no conhecimento, na fé divina, meu Deus. Como diz a tua palavra, Senhor, em 1 João 1,18, meu Pai, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a Ele seja dada glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Espírito Santo, que venha crescer na graça e no conhecimento da tua palavra, porque a tua palavra nos liberta. A tua palavra disse, meu Pai, 8:32 de João: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Estenda, meu Pai, as tuas mãos aqui agora, e nós precisamos ser direcionados pelo Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, Jesus, que é o cabeça da igreja, que é o Deus de paz, como diz a tua palavra, Senhor, no livro de Efésios, no capítulo 1, Senhor, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, é o Deus, o cabeça da igreja, e nós somos o corpo, meu Pai, e nós estamos, meu Deus, clamando, Senhor, pedindo a tua presença. Venha nos abençoar aqui agora, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Jesus é o cabeça da igreja, 1:22 de Efésios. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas essas coisas, o que? O constituiu como cabeça da igreja, foi exaltado diante de Deus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, o Espírito Santo está revelando aqui agora
Aleluia. Jesus Cristo, Ele está, meus irmãos, dando livramento com uma pessoa de atrofia nos seus ossos da costela. Jesus está repreendendo atrofiamento, dores na costela. Jesus está dando a cura divina aqui agora e livrando de todo o mal. A Bíblia fala que Dorcas estava morta, no capítulo 8 de Atos. Ela é chamada Tabita, e ali ela morreu enferma e Deus a ressuscitou pelas mãos de Pedro. E Jesus, Ele é o dono da cura divina. Ele diz lá em Marcos capítulo 16, 17, 15, 16, 15, 16 e 17: ide curar os enfermos, limpar os leprosos. E nós estamos pregando o Evangelho. Jesus te dá a cura divina e te guarda deste mal. Que é a vitória, eu não insisto, é não Berenice, viu? Jesus te dá a vitória, receba pela fé na glória de Deus. A glória. Glória a Deus. O Espírito Santo, irmão, está revelando aqui. O diabo tem lutado contra essa pessoa. O diabo já falou que ele quer ver você sem uma mama. Ele falou assim: eu ainda quero ver essa pessoa sem uma mama. Vou fazer de tudo para ela ficar sem a mama. E Jesus Cristo te guarda e te livra de todo o mal. Olha, é a mão esquerda de 62. Jesus te guarda. Que é um milagre. Eu não insisto que a bênção é de graça. 6:24. É amanhã, viu? Jesus te guarda e te dá vitória. O Espírito Santo é vivo. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo, irmão, está revelando. Glória a Deus. Jesus está guardando uma pessoa, meus irmãos, de um ombro, ó, essa parte de baixo aqui, ó. Jesus te guarda de deslocamento no ombro. Você deslocar. Ia dar trabalho, tem que enfaixar, a gente não confia. Que é o milagre. Não Berenice, receba a vitória. Jesus te guarda e te livra de todo o mal. Aleluia. O Espírito Santo, irmão, está revelando. O diabo, meus irmãos, ele tem se manifestado para colocar o diabo no seu ver sem rumo, sem lei e sem estribeira. Jesus Cristo diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Na sua vida, Ele diz: eu verei ainda sem rumo, sem ver e sem estribeira. Basta o momento oportuno, mas Jesus Cristo diz lá de cima também que eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é Ele que direciona e te guarda, e o enxuto lodo está derrotado contra a sua vida. É o enxuto lodo. Jesus repreende esta obra do diabo contra a sua vida, que é a vitória, que é o milagre. Jesus te guarda, né? Você viu? Jesus te guarda. O diabo diz assim: eu quero ver sem rumo, sem ver e sem estribeira. Mas Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e caminho com ela no meu caminho. Jesus te guarda. Ele diz: a porta que eu abro, ninguém, e a porta que eu fecho, ninguém. Quem é o diabo? Ninguém. Não deu nada por nós. O diabo não pagou ninguém com sangue, pagou? Pelo menos eu não, né? E a ninguém fez isso. Quem manda é Cristo. Ele fala que foi e todas as coisas sujeitou, não foi? 1:22 de Efésios: sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas os constituiu como cabeça da igreja. E nós somos a igreja. Amém? Glória a Deus. O Espírito Santo, irmão, está revelando. Aleluia. Jesus está fortalecendo e repreendendo, meus irmãos, um problema no intestino. O intestino que liga a saída das suas fezes. Jesus Cristo quer guardar você e te livrar. Quer a vitória das mãos de Deus? Quer a bênção, o livramento? Não confie. Quer o milagre? Jesus te guarda e te dá a vitória. Quer o milagre? A irmã Jéssica, viu? Jesus te dá a vitória. Dá glória a Deus, meus irmãos. Aleluia! Glória a Jeová. O Espírito Santo, irmão, está revelando aqui.
Jesus está livrando uma pessoa, meus irmãos, de teto. Você ia ter teto na sua parte, você ia ter problema com o teto dos pés. Jesus Cristo te guarda e te livra de todo o mal. Quer a bênção, o livramento, não confirma que a vitória, não confirma, não Berenice, viu? Você ia ter um problema e Jesus te dá a vitória. Aleluia! Oh, glória a Deus. O Espírito Santo, irmão, está revelando aqui entre nós. Jesus Cristo está guardando uma pessoa de abrir o queixo. Jesus está repreendendo. Você ia ter, aleluia, um embate e você ia abrir essa parte do queixo. Mas Jesus te guarda e não confirma. Receba pela fé. Jesus te livra e te dá o livramento. Aleluia, que é o milagre, não confirma. Que é a bênção, não confirma. Não é mano, você viu? Jesus, Ele te dá a vitória e te guarda de todo o mal. Amém? Glória a Deus. Aleluia, está repreendendo. Você às vezes sente dores dentro dos seus olhos. Começo, aleluia, glória a Deus, e sinusite. Jesus está repreendendo essa sinusite e te dando a vitória. Às vezes dói dentro dos seus olhos, viu? E Jesus está purificando também as suas cordas, que é o milagre das mãos de Deus. Eu não insisto, receba pela fé, não leve. É uma Berenice, viu? Receba a vitória e diz glória a Deus. Aleluia! Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo: só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo, irmão, ele está revelando que Satanás, ele estava preparando aqui, meus irmãos, um acidente na vida de uma irmã. O diabo está furioso contra a sua vida, mas Jesus te dá o livramento, viu? O carro ia pegar você, mas Jesus te guarda, que é a vitória e o nosso é o milagre, é uma Berenice, viu? Jesus te guarda e te livra de todo mal. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Meus irmãos, quem ficou feliz se Jesus te abençoar, levanta as mãos. Nós aprendemos a lição hoje. Aleluia, glória a Deus. Podem cortar o nosso som. Que Deus abençoe os irmãos internautas. Que Deus abençoe os irmãos presentes também. Amém? Glória a Deus.